Boa tarde, tudo bom com você? Tudo bem? Então, eu quero ainda dar um pouco de continuidade no tema da violência doméstica que falamos na vez passada, falando um pouco mais hoje do tratamento. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que violência provoca violência, ciclo de desonra traz ciclo de desonra. Então, a gente percebe o quê? Que geralmente aquela criança ou aquele filho que é maltratado, que é violentado, que é agressivo, ele acaba também maltratando os outros, acaba também sendo violento. A maioria dos casos, não todos os casos, mas uma boa parte das pessoas que são, por exemplo, violentadas sexualmente, abusadas sexualmente, elas se tornam abusadoras. Então, isso é preciso, ser levado a sério e nós precisamos trabalhar isso, porque senão nós vamos formando uma sociedade de, como eu já falei aqui, de psicopata, de adoecidos mentalmente, de adoecidos emocionalmente, e nós nunca vamos melhorar este quadro. Então, a minha dica aqui, a primeira dica é essa: você tem alguma questão mal resolvida? Você tem um trauma de infância, você teve pai violento, mãe agressiva, violenta, você sofreu algum tipo de violência, seja estupro, molestações sexuais, palavras, porque às vezes palavras dói mais do que surra de cinto, não é? Palavras de difamações, abandonos, desleixos, negligências por parte dos seus pais. Então isso geralmente traz muito desconforto, traz muita doença na alma e fica registrado na memória emocional. Consequentemente terá, lá na frente, comportamentos, terão, comportamentos que vão imitar esse pai e essa mãe agressiva lá atrás. Então eu quero dar essa dica para você pai, para você mãe, que percebe que tem uma ira incontrolada, que bate na criança de forma desmedida, que espanca a criança, porque às vezes a pessoa faz isso num momento, num ímpeto de raiva, de ira descontrolado, mas essa ira geralmente está ligada a algum tipo de trauma, algum gatilho emocional que dispara e a pessoa então tem aquele comportamento violento, repentino e violento, como nós temos visto aí na mídia, na televisão. Agora recente mesmo, a mãe pegou uma criança, tacou a criança na parede, bateu a cabeça da criança na parede até que matou a criança, Então, eu não conheço essa mãe, não sei do histórico dessa mãe, mas independente de qualquer coisa, eu quero dizer a você, não é normal, uma mãe, um pai pegar o filho e bater dessa forma. Não é normal bater em ninguém dessa forma, mas principalmente no filho. Então, alguma coisa está errado com esse pai e com essa mãe, precisa de um tratamento urgente. Então, se você faz parte desse time de pais violentos, agressivos, eu quero dizer para você, busque tratamento. Você precisa de ajuda. Você não pode continuar disseminando o ódio, a raiva, a violência. Os seus filhos não são responsáveis, não têm culpa de você ter tido pai agressivo, pai alcoólatra, pai usuário de droga, pai abusador, mãe abusadora. Não tem. E você não pode continuar fazendo com que esse ciclo de desonra seja contínuo, permaneça, porque aí os seus pais fizeram isso com você, você faz isso com seus filhos, os seus filhos farão isso com os filhos dele. Precisa parar, tem que parar. Temos tido uma sociedade de pessoas adoecidas, como eu disse a vocês, e tenho dito aqui nos vídeos, Mas nós podemos fazer a nossa sociedade ser melhor. Nós podemos, o que depender de nós. Então, se você tem algum tipo de comportamento assim, se você percebe isso em você, busque ajuda. Busque ajuda imediatamente, uma psicoterapia, um tratamento, para que você possa entender os seus traumas, curá-los e não projetar o seu ódio, a sua raiva nas outras pessoas. Se você é uma pessoa continuamente agressiva, amargurada, deprimida, tem alguma causa dessa depressão, sua vida não vai bem, você tem situações difíceis na sua vida para serem resolvidas, busque também ajuda para resolver essas situações, essa amargura, saia desse quadro, saia dessa vida de amargura, de angústia, de tristeza, de depressão, porque aí você fica deprimido, fica angustiado, na maioria das vezes você responde com indiferença, com frieza, com ódio, com agressividade, ou mesmo com negligência e com falta de atenção. Quem não está bem consigo mesmo jamais vai conseguir ficar bem com o outro, não é mesmo? Então eu te aconselho que você também busque ajuda. Na verdade, são questões muito sérias. O que nós não podemos é continuar espancando as nossas crianças,
abusando sexualmente das nossas crianças, batendo nas nossas crianças, matando as nossas crianças. E eu quero deixar esse alerta aqui para você, que você possa acordar para essa realidade. Às vezes você não percebe que você tem sido bruto, agressivo, negligente com seu filho, e você não percebe como que você está criando uma personalidade, um perfil de um futuro agressor. E você tem responsabilidade em relação a essas questões e precisa se atentar para essas coisas. E a terceira coisa que eu considero também importante, e já foi também ponto de dicas em algumas pesquisas: busque uma religião, busque Deus. Não independente, né, do que seja, você precisa de Deus, você precisa acreditar num ser superior, que é capaz de resolver as coisas, que é capaz de te dar força, né? Que pregue o amor, para que você possa, junto, né, com a sua fé, entender que tudo é possível, né? Que tudo é possível através da fé, que você pode fazer o bem, não é? Que você pode fazer o bem aos outros, a você mesmo e principalmente para os seus filhos. E tire, né, um tempo para pensar em tudo isso. Não deixe as coisas simplesmente acontecer, não deixe para depois. A gente fica deixando para depois. Ah, não, depois eu resolvo isso. Ah, depois eu melhoro. Ah, esse menino vai crescer, ele esquece. Ele não esquece. Não esquece. Eu sei de um caso de um pai que ele estuprou a coleguinha da filha, na frente da filha. A filha tinha 4 aninhos e ele pensou: a menina é pequena, ela nem vai lembrar disso. Ele estuprou uma menininha da idade da filha dele, mais ou menos 4, 5 anos, e a filha ficou completamente traumatizada, nunca esqueceu isso, sabe? Então a criança grava, o período mais sério do ser humano é o período da infância, quanto mais criança, quanto mais pequeno, os traumas, a agressividade, os históricos de abuso ficam registrados. Quanto menor é a criança, quanto menor é a pessoa, mais ela registra, mais vai gerar problemas maiores, porque ainda está em formação a personalidade, está em formação todo o ser daquela pessoa, e ali vai ficando registrado o medo, a insegurança, o pavor e todos os sentimentos negativos, né? Porque é exatamente nessa fase, né, que ela tá pequena, que ela tá criança, que ela vai formando o confiar, o desconfiar, o acreditar, o não acreditar e o lidar com as frustrações. Se você pai, se você mãe que não consegue passar isso para o seu filho, você vai deixá-lo inseguro, medroso, e se você for agressivo, se você for violento, você também vai passar para ele essa violência e com certeza ele também vai se tornar um agressor, uma agressora. Então tenha cuidado com isso. Existem tratamentos, né? Existem tratamentos. Se o seu filho tem muita peralta, é cheio de muitas coisas, né? De muitas peraltices, então você não sabe como lidar com ele, existe também cursos para pais, para educação de filhos, existem disciplinas que a gente pode dar, como tirar alguma coisa, colocar sentado num banquinho por um tempo para refletir, mas ninguém precisa ser espancado, ninguém precisa ser agredido, porque sinceramente, né, o que nós estamos vendo hoje é um massacre com as crianças, o que nós estamos vendo hoje é um sacrifício de humanos, de crianças, e nós não podemos colaborar com isso, nós não podemos aceitar isso, nós não podemos acostumar com isso. Então deixo aqui esse vídeo mais como um alerta, se levante para mudar essa realidade. Se essa realidade está dentro da sua casa, se você não é o agressor, mas você vive a agressividade do cônjuge e você fica calado, você é conivente, saia dessa conivência, denuncia isso e faça alguma coisa para que os seus filhos sejam salvos dessa violência. Precisamos plantar o amor na nossa casa, precisamos plantar o amor na sociedade, precisamos de carinho, de amor, de diálogo. Precisamos acreditar que é possível ser feliz, precisamos acreditar no ser humano e fazer com que ele acredite nele mesmo, certo? Então deixo aqui essa dica ou esse vídeo como alerta, que você realmente possa se atentar para tudo que está acontecendo e jamais ser colaborador para casos de violência, principalmente com violência contra os seus próprios filhos. Tudo bem? Então, que você possa refletir nisso e tomar uma atitude. Porque não adianta nada ouvir, refletir e não tomar uma atitude, né? Precisamos tomar uma atitude e eu espero que você tome, você que está passando por essa questão. E como eu disse no início, se você não consegue sozinho, busque ajuda. Existem pessoas prontas, capacitadas para ajudar, terapeutas de família, profissionais da área, que podem te ajudar. Busque ajuda, ok? Nós estamos aqui na Encontro, Clínica de Psicologia, atendimentos online, atendimentos presenciais e podemos te dar a mão no que você precisar.
Obrigada por sua audiência, obrigado por estar conosco aqui no vídeo, pelas suas manifestações e até o nosso próximo vídeo.